Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Patrícia Fernandes, eu sou estudante de Pedagogia da Faculdade Estácio de Sá, o meu polo é Conceição, São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho PCC, que é uma prática componente curricular, né? Onde esse trabalho ele fala sobre planejamento escolar e avaliação na aprendizagem. A minha tutora é a Cíntia Ferrini. Texto 1. O Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 busca predominantemente em sua meta 4 universalizar o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de preferência na rede regular de ensino. Os resultados da meta revelam em diferentes faixas etárias discrepâncias no acesso e na taxa de descolarização, de alfabetização e de analfabetismo, entre a população com e sem deficiência. As diferenças observadas se acentuam na população com deficiência intelectual e motora. Tais dados colaboram à necessidade de reconstrução de modo educativo escolar para a efetiva inclusão de pessoas com deficiência. No texto 2 diz assim: a educação especial, na perspectiva da inclusão, concebe o espaço escolar como um ambiente de realização de propostas à luz da igualdade, no qual todos têm assegurado o direito de aprender. Isso é lei. Considerando-se as especificidades dos sujeitos, projetando-se os atendimentos adequados às necessidades motoras, visuais, linguísticas e cognitivas dos alunos matriculados na rede regular. Nesse trabalho, eles deram para a gente dois textos, né? Dois textos bem enriquecedores, onde, após eu ler esses dois textos, tinha algumas perguntas, né? E estava escrito assim: a partir do tema abordado nos textos 1 e 2, faça o que se pede nos itens a seguir. A parte A, né, falava assim: com base no contexto escolar, visitar uma escola, escreva sobre as relações entre o direito de aprender e a educação inclusiva. Então, eu fiz aqui um breve texto sobre o tema abordado. Eu trabalho em uma escola como auxiliar de sala. Eu trabalho num SEI, né? Se chama SEI Padre Pio, onde eu tenho algumas funções a exercer nessa escola. Como é um SEI, então nós trabalhamos com berçário, e lá o atendimento é de 0 até 4 anos. Então fica dividido assim: tem os berçários, tem o minigrupo 1 e minigrupo 2. Embora a partir desse ano as salas vão começar a ser multietárias. O que seria uma sala multietária? Seriam algumas idades diferentes, levando em consideração que uma criança menor ela acaba aprendendo com a maior. Mas isso é assunto para outra ocasião, outro momento, né? Hoje nós vamos falar sobre educação inclusiva. Então eu escrevi aqui: ao visitar uma escola de educação infantil, eu pude observar a forma em que os professores acolheram as crianças com TEA, não esquecendo dos itens fundamentais, que seria empatia, acolhimento e comprometimento, que é o que nós tentamos ter no dia a dia com todas as crianças, não somente com as crianças que apresentam alguma dificuldade, né? Mas também com todas as crianças do nosso espaço escolar. Dando continuidade, eu pude também observar que, apesar de muitos problemas apresentados no dia a dia na educação inclusiva, é fundamental para que haja a inclusão dos alunos com necessidades especiais, uma classe comum de uma escola regular, para assim combater o segregacionismo. Neste SEI, né, onde eu trabalho atualmente, existem alguns casos, né? Porém, nenhum desses casos, existem casos em que os pais eles acabam não indo atrás, ou seja, alguns casos eles não são comprovados assim com documento, tudo certinho. Então, é muito importante existir uma parceria bacana entre escola e família, porque sem essa parceria entre escola, família
a sociedade em si e o governo, é difícil você poder dar continuidade, né? Ter um trabalho legal com aquela criança se não tiver esse documento comprovando em que ela tenha alguma dificuldade, diferente das outras crianças. Então, eu coloquei aqui que uma parceria de sucesso, ela acontece com a família, com a direção e com todos da comunidade, para obtermos resultados incríveis. Nesses últimos dias, fazendo um acompanhamento, eu pude acompanhar de perto o trabalho das docentes, que têm com os alunos um cuidado, um carinho. Claro, apresentam sim algumas dificuldades na hora das atividades, e isso é algo que a gente tenta sempre não excluí-los, mas sim incluí-los junto na hora do momento da atividade, que seja música, pintura, dança, que seja um trabalho com heurístico, que seja um circuito. Estamos sempre tentando colocar eles junto para poder trabalhar junto conosco nesses momentos. Até porque é por isso que existem também os apoios aos auxiliares, né? Para poder ajudar nesses momentos. Então, foi muito legal que esses dias tinha tido um trabalho feito com papel crepom de uma das professoras. E aí o papel crepom, ele era na água, né? Algumas cores diferentes, azul, rosa, vermelho, verde. E foi muito legal que o intuito era pintar uma folha em branco. Então, o que acontecia? Algumas crianças, eles foram pintar as folhas em brancos. Outras crianças, por exemplo, tinham um aluno que ele apresenta, assim, uma dificuldade, ele, ao invés de pintar, ele ficou observando como que ia diluindo a cor do crepom na água, ele ficou mexendo com o dedinho para saber como que ia soltando ali aquela tinta na água, ele ficou olhando o brilho, sabe? E para mim foi muito gratificante, muito importante ver que cada criança abordou o projeto, né, da professora daquele dia de uma forma diferente. Ela tinha um pensamento de repente, mas só que acabou abrangendo ali vários pensamentos, teve várias atitudes diferentes de várias crianças diferentes. E foi muito legal, porque às vezes a gente faz um planejamento de aula pensando numa coisa e a gente acaba alcançando outros objetivos além do que a gente imaginava. E isso é muito bacana também. Deixa eu ver aqui o que mais coloquei. No item B, falava assim: cite e descreva 2 ações relevantes para a implantação de um projeto educativo fundamentado nos princípios da educação escolar inclusiva. Eu pude colocar aqui que para um bom planejamento escolar é necessário ter a preocupação de que todos os alunos serão capazes de alcançar o objetivo, cada um no seu tempo e cada um com a sua forma de conquistar o objetivo, ou seja, não é algo impossível, né? Não acaba sendo algo impossível, porque cada criança, independente do tempo, ela vai aprender. Cada criança aprende de uma forma diferente. Nós não podemos rotular que as crianças são iguais. Não, cada criança aprende de uma forma diferente. Eu pude colocar aqui também que seria muito bacana se tivéssemos uma melhor organização no conteúdo a ser ensinado, melhor organização no espaço, ou seja, os cantinhos que planejarmos teria que ser cantinhos pensados exatamente para todas as crianças, independente, todas. Então, um cantinho heurístico, um cantinho de brincar, um cantinho musical, teriam que ser cantinhos pensados e montados, e o espaço escolar também não deixar a desejar no que precisasse para o atendimento das crianças, que às vezes uma criança no momento de nervosismo ela se joga no chão, ela se morde, ela fica frustrada, então tem que ter os espaços tudo pensando no bem-estar daquela criança. Eu também pude colocar aqui que nós devemos ter adaptações. Vocês pediram somente 2, mas só que aí pensando, vai vindo as coisas na cabeça, né? Então, eu também pude colocar aqui que, de repente, vamos supor, eu como professora, futuramente, né, como uma professora de referência, hoje eu planejei que eu vou fazer a aula tal, porém, vamos supor, se é uma matéria com gelo, é uma matéria com barro, com terra, tá chovendo, tá frio, não teria como. Então, seria muito bacana também poder adaptar aos climas, né? Se tiver sol, se tiver calor, de repente eu tenho que ser mais flexível. Se naquele dia não der para mim fazer aquele planejamento, mudar, ser mais flexível assim para mudanças, né?
adaptações na temporalidade, nos procedimentos didáticos e nas atividades em salas e também nas avaliações. Eu coloquei aqui que o processo da transformação se dá a partir de pequenas ações. Não existe um caminho único ou uma metodologia que possa ser aplicada, nem mesmo uma capacitação que seja suficiente. Nessa escola onde eu trabalho, constantemente, semanalmente, nós temos formações, não só com os professores de referência, mas também com os apoios e com os auxiliares. Então, a DIPED, ela foca muito, ela proporciona para nós muitos materiais onde, no dia a dia, nós temos aprendido como lidar, como agir, como fazer, qual o planejamento de aula, o que poder proporcionar para esses alunos. E embora falte muita coisa ainda para melhorar, nós já estamos com meio caminho andado, né? Porque não adiantaria somente eu ficar criticando o governo tem que melhorar isso, o governo tem que melhorar aquilo, sendo que eles também estão correndo atrás. Seria muito bacana também se pudéssemos nas escolas ter um acompanhamento de uma psicóloga. Então, vamos supor, seria muito bacana ter um acompanhamento desses em uma das escolas, em algumas escolas, né? Se cada escola tivesse um acompanhamento com uma psicóloga, tanto para os professores também, quanto para esses alunos com uma dificuldade especial, seria muito bom. Eu estava aqui pensando, refletindo, que também uma das minhas respostas para a questão B seria muito importante termos um acompanhamento psicopedagógico, né? Em todas as escolas. Seria muito importante, então a minha resposta ficou assim, que seria a adaptação dos espaços escolares, espaços bem planejados, pensando em todos os alunos em si, um bom material didático. Atualmente, como eu formei, né, ele já tem dado algumas formações, já estão falando sobre isso, né? Então, fala sobre o AE, atualmente a nossa coordenadora pedagógica, ela nos explicou como funciona, o que que é. Então, estamos caminhando pouco a pouco para isso, né, no intuito de melhorar. Então, a minha resposta seria isso, seria ter um bom acompanhamento psicopedagógico, adaptação escolar e bons espaços planejados, incluindo um bom material de apoio, que seja vídeos, apostilas, já temos formações, então mais formações ainda, né? Seria muito bacana. E por final, eles pediram assim para nós. Com as ações descritas no item B, monte um breve planejamento educativo seguindo as orientações abaixo. Então, eu pude montar aqui um planejamento, onde foi muito bacana. O nome do meu projeto é Semana do Brincar. O tema do meu trabalho seria Corpo, Gestos e Movimentos. O período em que eu trabalharia esse projeto seria de uma semana. Por que uma semana? Porque eu escolhi o tema Semana do Brincar. Então, cada dia diferente, nós estaríamos com uma proposta para todas as crianças. Logo abaixo, vocês perguntaram, né? Séries ou anos que serão contemplados pelo projeto. Como eu visitei a escola de educação infantil, então eu quis seguir, né, o mesmo padrão. Seria educação infantil de 6 meses a 3 anos e meio, que inclui berçário, minigrupos e as salas multietárias, né? O objetivo do meu projeto, conviver, brincar, participar, saber se expressar. O objetivo geral do meu projeto, trabalhar os movimentos e as emoções aprendendo brincando, o que é muito bacana. Objetivos específicos, movimentar as partes do corpo. Objetivos específicos, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente as emoções, necessidades e desejos. Esses objetivos específicos aqui, eu pude fazer acompanhamento pelas normas da BNCC. Então, eu coloquei aqui os códigos e é bacana porque você acaba não saindo, né, do que eles programam pra gente. A justificativa do meu projeto é ter um olhar atento para as necessidades de todos os alunos e suas possibilidades de aprendizagem. Trabalho colaborativo, incluindo todos os profissionais da escola, professores, auxiliares, apoio e toda a direção. A metodologia e estratégia para o meu trabalho seria dançar, né, em frente ao espelho, fazendo os gestos corporais. A música que eu colocaria para as crianças
fazerem naquele dia o trabalho, o planejamento, seria cabeça, ombro, joelho e pé. Que na música cabeça, ombro, joelho e pé, eles conseguem mexer todas as partes do corpo e em frente aos espelhos eles vão poder acompanhar os movimentos diferentes que cada um faz. Também seria muito bacana na Semana do Brincar ter gincana, corrida de saco, montar um circuito bem bacana com corda, cone, bambolês. E o espaço também, eu utilizaria um espaço ali para fazer um cantinho com contação de história. Eu até pensei em um livro muito legal que eu usaria como referência, que seria o livro com o título de O Menino Azul e a Família Colorida, de Zila Ramírez. A avaliação das atividades trabalhadas seria realizado por meio da observação das ações e das reações de cada bebê e das crianças pequenas, através da anotação, né, da avaliação descritiva, do diário de bordo e também do diário de bolso. Atualmente, as professoras, eu observo que elas têm um caderno de anotação e também tem um diário de bolso, então tudo que acontece é anotado. E também nós acabamos registrando muita foto, vídeos curtos, para poder complementar o nosso diário de bordo, né? Ele ser alimentado diariamente. E aí, no final do ano letivo, ter um portfólio para poder apresentar para os pais. Eu acho muito bacana, não vejo a hora de eu ser a professora de referência. Através desse período de trabalho, os registros seriam feitos dessa forma, através de relatório de avaliação, diário de bordo e caderno de anotações, enriquecendo muito mais o diário de bordo com falas, fotos de todas as bebês e crianças pequenas. A referência que eu utilizei para poder fazer o meu trabalho, o meu PCC, foi o material didático, né, disponibilizado pela Estácio de Sá, e também eu acabei utilizando alguns itens muito importantes para fazer esse planejamento, esse projeto da BNCC, para poder acompanhar qual seria o código correto, né, daquela avaliação, daquele trabalho, e poder colocar de forma correta. Eu pensei no trabalho que eu faria, aí eu pesquisei lá qual é o código para movimentação do corpo. Aí eu vi lá qual que é o código para gincana, corrida, circuito, pular, saltar. Então, eu coloquei o código certo, de forma que ficasse muito mais fácil para vocês poderem escutar e observar, tá bom? Desde já eu agradeço pela atenção e muito obrigada por tudo. Até mais.